Vamos falar um pouquinho sobre o Glenn Greenwald, né? Glenn Greenwald fala sobre censura a Monark. Isso é o que está chegando para todos. Fala forte aí do Glenn Greenwald. Jornalista afirmou que ditaduras se instalam silenciosamente. O jornalista Glenn Greenwald afirmou que a censura ao youtuber Monark, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, é, abre aspas, o que está chegando para todos nós. A vida de Monark foi completamente destruída em menos de 2 anos, constatou Greenwald durante o programa System Update, transmitido na quinta, dia 3. Monark está totalmente removido da internet e não tem mais como ganhar a vida. Negaram a ele um meio de subsistência e o direito de falar. Ainda assim, não há acusação contra Monark. Nessa semana, Moraes impôs multa de R$300 mil ao youtuber por suposto descumprimento de ordem judicial. Glenn Greenwald observou que o caso Monark ocorreu sem o devido processo legal. Abre aspas, o juiz digitou, ele está proibido de falar e é isso, observou o jornalista. O Monark não tem ideia do que está sendo acusado, é kafkiano, na melhor das hipóteses. E esse juiz faz isso rotineiramente, banindo pessoas da internet. De acordo com Greenwald, essas medidas têm ocorrido sem muita oposição, seja dos parlamentares brasileiros ou das pessoas. Esse é um caso clássico de facilidade com que o autoritarismo pode surgir, disse, em alusão aos inquéritos do STF considerados inconstitucionais por juristas. O Glenn Greenwald ele tocou num ponto muito importante aqui, né, que eu queria comentar, que é o seguinte, né? Não há acusação formal contra o Monark, como não havia também acusação formal contra... não há ainda, né? Melhor dizendo, né? Acusação formal contra o Alan dos Santos, né? Então, usualmente, como é que você faz? Como é que você... Né, usualmente não, né? Pela lei, constitucionalmente, como é que você processa uma pessoa, né? Você tem ali a fumaça, né? Então, vai haver um inquérito para ver se houve o crime, né? Um crime, ele precisa ter dois elementos, né? Que é a materialidade e a autoria. A materialidade, será que o crime ocorreu? Será que essa é a materialidade? Então, vamos lá, a gente configura a materialidade do crime, né? E em configurando a materialidade do crime, você configura também a provável autoria do crime, né? Que muitas vezes pode ser, né, a caso de prisão em flagrante, etc, né? Mas enfim. Mas aí quando você tem o inquérito no Estado, o inquérito oferece denúncia. E aí, na denúncia, é que você vai ser acusado. Bom, isso aqui que você fez né, segundo o Ministério Público, e é o Ministério Público que faz inquérito e apura e denuncia, né? Segundo o Ministério Público, isso que você fez, isso que nós acreditamos que você fez, é um fato típico, ou seja, é um fato que se enquadra na lei como crime. Então tá ali, ó, o seu ato, ele transgrediu o artigo X, Y e Z. Né? Aí a sua defesa vai entrar com a sua contra-argumentação. A defesa vai dizer, não, né, em vários casos, né, ele pode dizer, não, o que aconteceu aqui não é fato típico. O que aconteceu aqui, né, ou não é este fato típico, é outro fato típico. Ou então, não, os indícios de autoria não são fortes. Então, de fato, houve o crime, mas o meu cliente não foi o cara que cometeu esse crime. E assim por diante. Então, aí isso é o devido processo legal. No caso do Alan dos Santos e no caso do Monark e de tantos outros, não há a formalização do crime. Ou seja, do que o Alan dos Santos ele é acusado hoje? Nada. Do que o Monark ele é acusado hoje? Nada. Nada. Me dá um artigo da qual ele é acusado, formalmente falando. Nada, nenhum. Não houve a oferta de denúncia. Há um inquérito, né, que está aí sendo usado para... Está sendo usado aí para usar como uma espada de Damocles, né? Está pendurada em cima da cabeça do cara, né? E é isso. Ele está sendo usado pelo Alexandre de Moraes para tentar calar um cara que discorda dele. Basicamente é isso. Eu queria te ouvir sobre isso, Douglas. Primeiro, que espanto é esse, né? Ouvir o Glenn Greenwald, né? Um cara, né, da esquerda, né, falando de maneira tão correta, né? Tão substancial.
É verdade, Ítalo. É uma coisa ímpar que a gente está vendo acontecendo no Brasil. E antes de dar essa introdução, gostaria de falar, Ítalo, de alguns livros que eu li e que eu gosto de abordá-los quando fala sobre a questão de totalitarismo, autoritarismo, não só na fase hegemônica, como de preparação também, que eu gostei muito. Esse daqui eu li em 2016, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Esse aqui eu li logo em sequência, A Hidra Vermelha, né? Todos eles, na época, eram do Observatório Latino, né? Eu acho que hoje já deve ser outra editora que está fazendo. O Foro de São Paulo, né? Os dois primeiros, o primeiro foi do Heitor de Paola, o segundo do Carlos Irch e o terceiro da Graça Salgueiro, né? A Graça Salgueiro, que inclusive faz tempo que eu não vejo mais o pessoal divulgando os trabalhos deles, mas assim, são livros essenciais que mudaram muito a minha visão de mundo. Mas o meu favorito, e eu acho que o de todo mundo aqui também, né, é o do George Orwell, né? 1984. Eu vi muitas citações do George Orwell nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, e principalmente depois disso que aconteceu com o Monark, cara, porque o que está acontecendo no Brasil é basicamente a adaptação do livro de 1984, de George Orwell. Pouquíssimos anos atrás, eu jamais imaginaria que um dia eu iria compartilhar algum conteúdo do Glenn Verdivaldo, né? Mas ele tem a mais absoluta razão. O olho que tudo vê, o ovo que tudo vê, como diz esse Papaiano, não vou aqui dizer um nome, tá? Ele gosta de ser temido. E eu estou usando o apelido porque eu quero deixar claro que nós não vivemos em uma democracia, tá? A livre expressão, ela se tornou um perigo. Eu vou repetir para vocês. Nós não vivemos em uma democracia e a livre expressão, ela se tornou um perigo. O sistema, Ítalo, ele está prendendo até mesmo autoridades civis simplesmente por falar. Imagina o que eles fariam com um simples cidadão, né? O que eles não são capazes de fazer com simples cidadãos. Eu não tenho mais o atributo da imunidade de fala, o Ítalo não tem o atributo da imunidade de fala. Então, se a gente preza por estar perto da nossa família hoje, não tem jeito, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente está trabalhando aqui com apelidos e outras coisas do tipo para tentar fugir do radar do carro da Polícia Federal. Bom, eu não estou falando para vocês se acovardarem, não estou falando para vocês desistirem, mas essa guerra a gente só vence pelo cansaço, tá? Pela insistência. E isso é um processo moroso, não é um processo revolucionário. Então, o que o Verdivaldo ele está fazendo é absolutamente corajoso da parte dele, né? E ele precisa do nosso apoio. Não, cara, o cara de esquerda mas ele está falando a verdade, tá entendendo? Quando ele diz que o ovo que tudo vê, né, o carecudo lá de cima, gosta de se sentir temido, foi o jornalista que melhor definiu o caráter desse homem. Ele não apenas gosta de ser temido, mas ele sabe que nada pode acontecer com ele. Ele pode transgredir quantas vezes quiser, de que forma quiser, quando quiser e onde quiser as leis e a Constituição. Nada vai acontecer com ele. Tá entendendo? Assim, a gente vive numa situação dessas. Aí me levam algumas perguntas chaves, né, Ítalo? Primeiro, como foi que nós chegamos a esse nível? Por que o Supremo tem tanta força comparado aos demais poderes da República? As atribuições do Supremo, né, fui dar uma olhada com relação a isso na própria lei, elas estão lá elencadas do artigo 84 e o artigo 142 da Constituição Federal. Eu li as atribuições dos ministros do Supremo. De fato, então, se você for lá para ver direitinho, eles têm competência para julgar altíssimas autoridades da República. Tá entendendo? É tipo nível presidente da República. Os caras têm competência para isso, é verdade. Mas ainda assim não fazia sentido. Porque as ações que a Suprema Corte tomou, não só contra autoridades, como também cidadãos que não têm foro privilegiado, tá entendendo? Qualquer cidadão, meu Deus do céu, esse nível. Foram ações políticas, não foram ações jurídicas. Eu acredito que dá para a gente se aprofundar um pouco mais desse assunto se nós formos pesquisar como foi que nós chegamos a esse estado de coisas. Mas numa análise aí razoável, se a gente for ler, por exemplo, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, ela respondeu parcialmente a minha questão. Está escrito lá, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
implica dizer que o poder legislativo não pode dizer ao poder judiciário o que é e o que não é de sua competência. Por quê? Porque quem vai definir qual é a lesão ou ameaça a qualquer tipo de direito é o próprio poder judiciário, ou seja, fica a critério do juiz. É subjetivo, tá entendendo? É a hermenêutica apenas do poder judiciário. Eles entregaram no poder judiciário a Constituição de 1988 entregou para o Poder Judiciário o poder de interpretar as leis. Quem escreve as leis são os legisladores, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Tá, mas se a gente tiver lá em cima algum juiz que quer entender que amarelo, na verdade, é verde, que o vermelho é preto, poxa, ele pode ler claramente na lei, mas se a hermenêutica, se o entendimento dele for diferente, ele vai aplicar o entendimento dele, ponto final. Então, assim, Monark pode até não ter cometido crime absolutamente nenhum, como, na minha visão, não cometeu, tá entendendo? Você pode falar, é impossível existir essa questão de crime de opinião. Para mim, crime de opinião é ridículo. A pessoa pode ter o direito de falar o que ela quiser, ela que responda depois por questões envolvendo danos morais, se ofendeu fulano de tal, mas crime de opinião, não. Isso é perseguição política, clara perseguição política. Tá entendendo? Então, assim, se o juiz entender que houve crime, pode estar escrito na lei o que for, que não é, mas se o juiz entender, graças a algumas aberturas que foram dadas pela Constituição da República, o Poder Judiciário teria essa hermenêutica, esse entendimento, essa liberdade, essa arbitrariedade de poder definir o que ele quer ou o que ele não quer fazer. Então, é absurdo o que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que pode sim, Ítalo, ter um limite, porque se a gente for analisar toda a história da humanidade, todos os grandes poderosos caíram, né? Júlio César, Alexandre o Grande, eu acho que se a gente for, olha só que coisa, Alexandre o Grande, se a gente for olhar todas as grandes figuras que alcançaram grande poder em qualquer país do mundo, elas tiveram um fim de forma revolucionária, às vezes tiveram um fim de forma gradativa, mas tiveram um fim. É lógico que a gente não vai viver com isso para sempre, mas se você é uma pessoa que preza pela sua liberdade, está ali próximo com a sua família, eu acredito que a gente só vai conseguir vencer essa guerra através do cansaço, através do esforço, sabe? Quem chegar por último, ainda que esteja cansado, vence. É exatamente isso que a gente precisa fazer, trabalhar o pessoal para dentro das 4 linhas, né, que eles tanto dizem, e um pouco mais afastado para dentro das 4 linhas, o quanto melhor, mais seguro, para a gente trabalhar e conseguir fazer com que a gente tenha a nossa liberdade de volta, né? A gente está numa situação completamente caótica, triste, vivendo no Brasil. Eu acredito no que a Estepa Paiano fala sobre a questão, chorar não é opção, então vamos rir. Né? Acho que a gente precisa trabalhar nessas questões de conscientizar a população e sobreviver. Sobreviver acima de qualquer outra coisa. Porque os conservadores hoje não estão no poder, mas a nossa guerra é pela nossa sobrevivência. Então, o que a gente precisa estudar agora é o trabalho de aglutinar, o trabalho de formação de base, o trabalho de sobrevivência acima de qualquer outra coisa, então, para que menos pessoas possam ser vitimadas, assim como está acontecendo com o Monark. Você tocou num ponto que eu sempre chamo a atenção aqui, Douglas, porque é o seguinte, a Constituição, de fato, entendeu? A Constituição, de fato, ela não criou um peso e um contrapeso o suficiente para o judiciário. Alguns vão dizer assim, mas existe sim mecanismo tal, um mecanismo externo ao judiciário de controle, que é o impeachment no Senado. Isso aí desculpa, dá um estilingue num tanque de guerra, entendeu? Não é assim que funciona. Controles ordinários não existem. Os únicos a controlar o judiciário são o próprio judiciário. Entendeu? O próprio judiciário quem diz esta decisão aqui ela é correta, ou essa decisão aqui ela não há um controle externo sobre isso, né? Coisa que Israel já percebeu, né? Israel já botou limite para isso. Já botou limite nesse negócio aí, entendeu? Então, assim, agora, há um limite que é o prático, né? Há um limite que é o prático, que é o do uso da burocracia. É isso que o sistema tanto teme. É porque, gente, não entenda uma coisa. Não é à toa que esse pessoal quer ficar calando os outros.
Porque eles têm medo que as pessoas percebam e parem de obedecê-los. Essa é a realidade. Eles têm medo que as pessoas percebam o que está acontecendo e parem de obedecê-los. Entendeu? Nenhum regime político sobrevive à recusa, convicta da população de obedecê-lo. Isso aí o Gene Sharp já explica no livro dele, né? Você está falando de livros aí, Douglas? Tem o livro dele, da Ditadura da Democracia, né? Onde ele delineia princípios de ação não violenta, né? E por que a ação não violenta funciona tanto? Porque ela ataca no âmago do sistema, que é o seguinte: o sistema, ele o tempo todo ele está frágil, porque um sistema ditatorial, ele depende de passar para as pessoas uma imagem de um poder que ele não tem. Não há técnica de controle boa o bastante para você controlar todas as pessoas o tempo todo. O que eles fazem, então? Eles usam de exemplos. Alan dos Santos foi um exemplo. Monark foi um exemplo. Ó, fique quieto aí, senão vai acontecer o mesmo contigo, hein? É isso. Eles querem passar essa imagem para você. Entendeu? É disso que se trata. Tem um comentário aqui que eu precisava... alguém me pediu aqui, né? O Marco Marquel falou assim: comenta o que o Major Ken disse acima, por favor. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Exatamente qual parte aqui já tenho minhas exchanges em Bitcoin. A guerra se resolve com um tiro. Não, meu caro. Quem é que vai dar tiro aonde? Entendeu? Guerra só existe se os dois lados tiverem capacidade de tiro, né? Não tem. Né? Para começar. Mas nem no sentido figurativo nós temos. Nem no sentido figurado nós temos, entendeu? Exatamente. A única coisa que nós temos hoje é a capacidade de ainda falar a verdade, entendeu? Nós não vamos perder essa capacidade, porque enquanto nós tivermos coragem de falar, nós vamos falar. Se eu for calado, se o Douglas for calado, outros aqui vão começar a falar também, entendeu? E é assim que funciona. É assim que funciona. Enquanto você está procurando, Ítalo, deixa eu só fazer um comentário aqui. Diga lá. A Magda acabou de dizer: Douglas, agora o Eixo do Mal ele é editado pela editora PH Vox. É verdade. Então, esse livro aqui agora está na editora PH Vox, fazendo aqui justiça ao trabalho da PH Vox. Eu acho importante. Pessoal que não leu, leia, é muito bom.